Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, de volta aqui. Hoje, quinta-feira, dia de Corpus Christi, 30 de maio. E a preparação do Vasco e do Flamengo para o grande clássico de domingo às 4 no Maracanã. Vamos falar dos ingressos, vamos falar dos desfalques do lado rubro-negro. O Álvaro Pacheco, o início do trabalho dele, vem agradando bastante. Vamos trazer mais jogos aí do Vasco, já detalhados pela CBF e Felipe Coutinho. Como que está a situação? Muita gente cobrando, querendo saber. Vamos falar também de seleção brasileira, que se apresentou, está começando a trabalhar com o técnico Dorival Júnior e que tem aí uma expectativa de fazer uma bela Copa América. Então tá sim de notícias hoje para você, mas antes peço para se inscrever aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada, chega, vai dando joinha importantíssimo e passa esse vídeo aí para outras pessoas, pede para se inscrever e hoje tem aqueles abraços. Ó, a listinha tá aqui. Meu amigo João Prudente, lá do Alto Caparal, mandou uma lista enorme. E o que tem de gente nova no nosso canal, cidades maravilhosas aí pelo Brasil afora, que a gente vai mandar aquele abraço já já, depois dela, a vinheta. Roda a vinheta! E aí? Vamos lá então, vamos conversar, vamos trazer notícias e muito obrigado pelos comentários que vocês estão fazendo nos nossos vídeos, isso é importantíssimo. Deixe o seu nome, o nome da sua cidade também, que é importante para a gente mandar aquele abraço para você. Alguns usam pseudônimos, né? Usam nomes diferentes, assim não dá para identificar. Deixe o seu nome, Wellington Campos, Rio de Janeiro, aí você vai receber o nosso abraço aqui no nosso canal também. Vamos ver aí a preparação do Vasco da Gama. O trabalho está sendo muito intenso e o Álvaro Pacheco vem sendo elogiado pelos jogadores do Vasco pela intensidade do trabalho dele e da comissão técnica, e os atletas já esperando ter aí os primeiros frutos, quem sabe, já no domingo, diante do Flamengo, às 4 da tarde. Os treinamentos, repito, estão puxados. Vasco ganhou, né, tempo para treinar, desde aquele jogo com o Fortaleza. De lá para cá, o Flamengo jogou pela Copa Libertadores da América e o Vasco recuperou jogadores com pequenas lesões. Teve o julgamento também do Hugo Moura, foi julgado pela expulsão na partida com o Atlético Paranaense, pegou um jogo, já está livre, caso opte por ele o português, e a gente aguarda amanhã, sexta-feira, o nome do Álvaro Pacheco no BID da CBF e a liberação da entidade para que ele possa, então, já estrear. Mas, repito, os trabalhos estão sendo intensos e o Vasco da Gama apostando demais num técnico que é gente boa, Álvaro Pacheco, que será apresentado nesta sexta-feira em São Januário, às 2 da tarde, junto com Pedro Martins. E aí vamos ter mais informações a respeito aí da sequência desse trabalho vascaíno. E pelo lado do Flamengo, o Léo Pereira, com o terceiro amarelo e machucado, está fora. Mesmo se ele não tivesse machucado, ficaria fora para cumprir a suspensão do terceiro cartão amarelo. E o Ayrton Lucas também está fora devido a uma lesão muscular. Vai jogar o Matias Vinha, que é tão bom quanto o garoto Ayrton Lucas. E o Fabrício Bruno acabou não sendo vendido. Esse deverá jogar pelo Flamengo na zaga. Aí provavelmente ou com o Davi Luiz ou com o Léo Ortiz contra o Vasco da Gama. Os próximos jogos do Vasco: Flamengo domingo, Maracanã, 50 mil ingressos, foi a última parcial, feita nesta quinta-feira, 17 horas. Depois sai para pegar o Palmeiras na quinta-feira, dia 13 de junho, 21h30, lá na cidade de São Paulo. Pega o Cruzeiro no domingo 16 de junho, 18 horas, em São Januário. A CBF detalhou mais jogos, né, dos clubes para a sequência.
A rodada 10, o Vasco joga com o Juventude, lá em Caxias do Sul, no dia 19 de junho, quarta-feira, 8 da noite. Na 11ª rodada, dia 22 de junho, sábado, 21 horas, Vasco e São Paulo em São Januário. O dia 12, a 12ª rodada, na quarta-feira, 26 de junho, 21h30, Bahia e Vasco na Fonte Nova. 13ª rodada, 29 de junho, sábado, 19 horas, Vasco e Botafogo. A tabela marca São Januário. Na 14ª, dia 3 de julho, 8 da noite, quarta-feira, Vasco e Fortaleza, em São Januário. E na 15ª rodada, no dia 8 de julho, segunda-feira, 21 horas, Internacional e Vasco, com o local ainda a ser definido na tabela da Confederação Brasileira de Futebol. Bem, muita gente me perguntando a respeito de Felipe Coutinho. Wellington, já assinou? Já está tudo certo? O que a gente tem é o que falou o presidente Pedrinho. Se você não viu, vê novamente. A presença do Coutinho, ela causa um alvoroço. Dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. O movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele. E aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. Então aí está o Pedrinho falando a respeito do Felipe, Coutinho. Ele vai se reunir com ele na próxima semana, depois do clássico com o Flamengo. O importante é que as duas partes querem se acertar. O Felipe tem que fazer o distrato lá com o Aston Villa. Uma informação que chegou da Inglaterra, que o Aston Villa esperava vendê-lo para o mundo árabe e faturar uma grana, mas agora deve fazer o distrato, liberando o Felipe Coutinho e ele acertando com o Vasco da Gama. Por enquanto, como disse o Pedrinho, é o único jogador que o Vasco está tratando. É evidente que tem outros atletas no cenário internacional que estão ficando sem contrato, Tem alguns brasileiros que desejam retornar ao nosso país depois de algumas temporadas na Europa. É o caso do próprio Felipe Coutinho. E isso, mais adiante, a janela só abre no dia 10 de julho. Então, a situação do Felipe Coutinho neste momento é essa. Qualquer coisa acima disso, eu acredito que não seja tão verídico. Por que, Wellington? Porque ele não pode assinar, E quem tem que assinar o contrato do Felipe Coutinho com a Vasco SAF é o pessoal da SAF. É o Lúcio Barbosa, que é o CEO, é o Pedro Martins, que é o homem do futebol da SAF. O Pedrinho não pode assinar, porque ele é apenas do Conselho de Administração. Ele não é de cargo executivo da SAF do Vasco da Gama. Ele responde, sim, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu considero importante e relevante essa informação para você, meu amigo, porque na CBF, você vai olhar a tabela, tá Vasco SAF, Vasco da Gama SAF, Cruzeiro SAF, Botafogo SAF, Bahia SAF, Curitiba SAF, América Mineiro SAF, entre outros clubes que já se transformaram numa sociedade anônima. Então, ganha na tabela o nome de Vasco da Gama SAF, só para você entender. Então, você vai se recordar, quando ficou tudo acertado, o Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, deu baixa nos seus jogadores e repassou a Vasco SAF. Se lembra disso? Então, o Pedrinho não pode assinar o contrato do Felipe Coutinho. Ele pode fazer o que ele está fazendo, facilitar, negociar, acertar com o aval da Vasco SAF e mandar o pessoal assinar. Mas o Wellington, ele tem uma liminar, sim, só que essa liminar pode cair a qualquer momento. E aí, a hora que a liminar cair, Então, vamos esquecer um pouquinho desse negócio dessa liminar. Vamos ver o trabalho sendo feito para
ajudar a reforçar o Clube de Regatas Vasco da Gama, ajudando a SAF a fazer um time competitivo. Inclusive, deixa eu trazer mais um corte da entrevista do Pedrinho, quando ele falou que não acredita que vai entrar os 270 milhões na conta da Vasco SAF em setembro. Ele foi perguntado e respondeu assim, ó. Não, a princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte... A gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa, porque a questão do aporte também ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse. Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. E aí? Deixe então a sua opinião, deixe o seu comentário. É muito importante para que a gente possa trabalhar em cima desses temas que nós apresentamos. Está acreditando no trabalho do Álvaro Pacheco? Está acreditando aí na vinda do Felipe Coutinho para o Vasco? Quero a sua opinião. Já conseguiu comprar o seu ingresso para o jogo de domingo no Maracanã? Vai esgotar, até amanhã no mais tardar, vai esgotar. Tanto pelo lado do Vasco quanto pelo lado do Flamengo, vai ser casa cheia também. Vamos falar de seleção brasileira? Vamos, porque a seleção se apresentou hoje ao técnico Dorival Júnior. Já são 18 jogadores com o técnico Dorival lá em Orlando, onde a seleção brasileira está concentrada. E vão chegar na próxima segunda-feira o Rafael, goleiro do São Paulo, o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, o Hendrick, jogador do Palmeiras, o Ederson, do Atalanta. E na quarta-feira chegam Militão, Rodrigo e Vinícius Júnior. O goleiro Robert, do Atlético Mineiro, foi convocado para completar os treinamentos, porque o Bento vai jogar domingo com o Fortaleza e o Rafael com o Cruzeiro, jogando no final de semana aqui no Brasil. E sobre Lucas Paquetá, ele será mantido na seleção brasileira na Copa América, mesmo sendo investigado na Inglaterra. A CBF consultou a Federação Inglesa quanto à possibilidade de punição por receber, supostamente, 4 cartões amarelos em 4 jogos num período de 6 meses. Ele já se apresentou, inclusive, está com a seleção do Brasil já treinando na cidade de Orlando. Você está vendo imagens aí da apresentação dos jogadores da seleção do Brasil. Não, primeiro de tudo que a gente vai ter um ótimo período, né, para a preparação tanto dos amistosos como também depois da Copa América. Tudo isso foi muito planejado e obviamente que tem um investimento também, né, da CBF, o qual o presidente Edinaldo aprovou toda a nossa programação. Na verdade, nós optamos por termos uma sede, né, nos Estados Unidos, na Flórida, justamente porque teremos os amistosos que antecedem ao início da Copa América. Então, a opção, segundo a comissão técnica e todos nós aqui do Departamento de Seleções, foi justamente isso, termos uma sede de preparação para a Copa América, algo semelhante como se fôssemos aí para uma Copa do Mundo, né? Na primeira etapa, com os atletas que jogaram as ligas europeias, menos os que estarão disputando a final da Champions, e depois os brasileiros, né, que jogam o Campeonato Brasileiro a partir do dia 3. Então, concentraremos todos com a mesma intenção essa de, quem sabe, buscar a 10ª conquista da Copa América para o Brasil. Então, o que você achou? Comente aí também. Vamos falar de seleção a partir de agora. A gente sempre vai falar um pouco de seleção brasileira, porque também interessa. Já vai começar a Copa América. Estou com a listinha aqui. Vamos para os abraços. Deixa eu começar com a lista minha enviada pelo meu amigo João Prudente, no Alto Caparaó, no Pico da Bandeira. Além dele, um abraço para o Zé Gomes, ex-prefeito, para o Júnior Jacomel, que é o atual prefeito do Alto Caparaó, o Ronaldinho do Hotel Caparaó, o Carlinho da Pousada Bezerra,
o Bentinho da Pipoca, quem mais? O Lúcio Vereador, o Giovaninho da Saúde, né? O Adventino, o Zé Carlinho, o Júnior, o seu Felipe, o João da Farmácia, o Machado e os rubro-negros. Tem a galera também que está acompanhando a gente, que torce para o Flamengo. O Rildo, o Wellington da Farmácia, o Marquinhos da Saúde, o Charles Enfermeiro e o Gil da Saúde também. Deixa eu agradecer essa moçada lá no Alto Caparaó, no Pico da Bandeira, Minas Gerais. O lugar é lindo, gente. Vale a pena conhecer. Quem gosta de viajar aí e gosta de lugares maravilhosos, de pura natureza, um abraço para essa gente bacana. Deixa eu abraçar meu amigo, ele não mandou o nome dele, então eu vi, né, ali que é M. Cambat, acredito que seja isso. Depois você me manda, meu ídolo. Ele é de Londres e ele me disse que todo dia fica ansioso esperando o meu vídeo para saber as notícias do seu Vascão. Então tá aí o vídeo de hoje. Manda seu nome legal, né? E para a gente mandar um abraço para você aí em Londres, na Inglaterra. O DJ Djalma, lá em São Gonçalo. O Adelson, na Ilha do Governador. O Oberdan, em Aracaju. O João Lima, em Manaus. O Serafim, lá em Brasília. A Conceição Silva, em Ubá, Minas Gerais. O Antônio Carreira, em Santa Catarina, o Ricardo Aragão, em Juiz de Fora, o José Olívio, em Bom Jesus de Itabapuana, aqui no Rio, o Evandro Rafael, na Ilha Bela, São Paulo, tem ainda o Marcos Américo, em São Francisco, Guaporé, Rondônia, o Manuel Reis Brito, Marcelo Paiva, em Engenheiro, meu amigo Marcelo Paiva, doutor Marcelo Paiva, engenheiro aqui no Rio de Janeiro, o Paulo Queiroz, de Porto Seguro, Bahia, o José Reis, em São João Paraíso, no Maranhão, São João do Paraíso, no Maranhão, o Carlos Edgar, em Juiz de Fora, e o Irã Araújo, em Serra Caiada, lá no Serra Caiada, fica aonde, Wellington? No Rio Grande do Norte, né? Então, são esses os abraços que a gente queria trazer para todos vocês, agradecendo demais a participação. Deixe o seu comentário aí, seu nome, o nome da sua cidade, para você receber o nosso abraço. Dá o joinha no nosso vídeo, se inscreva no Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, mas para que eu peço para você se inscrever? É para aumentar o número de inscritos. Já estamos caminhando para 81 mil inscritos e eu preciso da sua força. Agora a meta é 100 mil inscritos. E eu não esqueci da camisa, não. Não, nós vamos sortear a camisa já já. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.